Mauro Fischer, mais uma vez na Janela da Paulista. Nós vamos falar hoje sobre a ansiedade dos pais refletindo nas crianças e criando ansiedade também nas crianças e problemas com relação à alimentação, principalmente por causa da questão do peso, né? Que hoje as mães também ficam muito preocupadas se a filha está mais gordinha, se o filho está mais gordinho, e as crianças, como você disse no nosso outro vídeo, estão mais gordinhas realmente. Nós temos algumas coisas interessantes em relação à alimentação. A alimentação é uma coisa complexa de separar. Então nós temos uma situação em que as mães estão muito preocupadas com o peso, mas ao mesmo tempo têm atitudes que nem sempre são condizentes com essa preocupação. Então o que nós temos visto, na verdade, é hoje uma falta de limites muito grande, e não é apenas da alimentação. A mesma falta de saber o que fazer e como controlar o que a criança come, ou quando come, ou como come. Nós temos também o horário de dormir, nós temos também o horário de estudar, o controle de fazer, o controle do tempo de tela, então o tempo de televisão, o tempo de computadores e celulares. Então, essa falta de controle se reflete na alimentação. Então quem domina hoje é a criança. E a criança dominando deixa o pai numa situação muito angustiante. Ele não sabe como recompensar, ou ele não sabe como dizer não. Não sabendo fazer isso, ele cria, na verdade, condições para que a criança não tenha também segurança e ela vai comer mais ou vai comer de uma forma mais inapropriada. Isso gera uma situação recíproca de ansiedade, tanto da criança como dos pais. Quer dizer, todos ficam numa situação de muita insegurança e de não saber exatamente como se comportar. Bom, eu vi outro dia no Facebook, alguém postou lá um quadrinho dizendo assim: crianças cujos pais as deixaram de castigo na infância acabam sofrendo uma rara síndrome cerebral, a da educação. Exato. Então, hoje em dia, né, infelizmente, está havendo essa confusão, né? Uma doença bastante rara. É rara. A educação feita adequadamente. Então, assim, é uma certa confusão, né? As pessoas falam, não pode limitar a criança porque vai traumatizar. As crianças, eu não sei, mas eu tenho a impressão que as crianças são bichinhos horrorosos e que se a gente não domá-los, elas crescerão. A criança manipula, a criança busca limites, ela busca determinadas situações. Ela chega na janela e ela vai olhar, e ela vai subir, ela vai fazer uma coisa que você não vai permitir. Isso dá segurança real e dá uma condição de saber, eu posso até tal ponto. A mesma coisa deve acontecer com a alimentação. A criança tem que saber quando que ela tem que comer, ela tem que saber qual tipo de alimento que ela vai receber e ela vai se sentir segura pela repetição. A repetição é muito importante. Da mesma forma que o não aparece até que a criança entenda que não pode pôr o dedo na tomada, que ela não pode sair correndo, ela tem que saber que na hora da comida ela vai sentar da mesma forma que a hora do banho é a hora do banho, a hora de ir para a escola é a hora de ir para a escola. Disciplina, né? Disciplina. Não faz mal para ninguém. A gente tem visto uma discussão muito grande e a criança que recebe o não, ela tem uma ideia muito clara do seu ambiente. Ela se sente muito protegida, porque ela sabe até onde ela pode ir. A gente pode deixar a exploração para outros momentos e para outras situações. Então, mas não nos horários onde a gente não pode prescindir da educação e do controle. Ninguém pode discutir que o horário da escola é o horário que a criança quer. Então, nós temos que aprender a trabalhar isso em todos os aspectos da vida da criança. E isso acaba se refletindo na alimentação e por acaso, uma das causas desse descontrole, dessa obesidade, ou não tem nada a ver? Não, com certeza. Pais muito liberais, que permitem tudo para a criança, criam crianças com mais possibilidade de ter alimentação inadequada, ter escolhas inadequadas e acabam tendo excesso de peso. Pais que são muito negligentes acabam tendo filhos que, na verdade, têm muito mais problema de alimentação, excesso de peso. E os pais muito controladores conseguem resultados mais corretos, mas por um período.
Depois a criança pode, mais tarde, no momento que ela já não tem mais tanto processo de sofrer essa restrição, ela acaba comendo o que ela quer e muitas vezes inadequado. Então, essa condição de ser normal, de estabelecer assim, um meio termo entre a total liberdade e o total controle, é uma coisa que a gente chama de bom senso. Mas é difícil, né? Muito difícil, mas é uma questão de experiência e erro. As famílias antigas eram muito mais controladoras. Sim. E é um modelo que sempre deu um pouco certo na história da humanidade. Se nós somos mais controladores, nós damos parâmetros possíveis para a criança. Então, assim, o pai que levantava uma sobrancelha, que não precisava gritar, não precisava fazer nada, simplesmente ele olhava de uma forma mais séria. A criança comia. Talvez não comesse exatamente o que precisava, mas era uma condição que talvez dava certo. Os pais perderam a capacidade de impor respeito, né? Pelo jeito das crianças. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar que o controle excessivo pode levar a castigos excessivos. Claro. E havia, por exemplo, o castigo físico que não deveria ser colocado. Claro. Então, esse meio termo é muito importante. Que é difícil de encontrar, né? E depois... Mas tem que encontrar. Obrigada, Dr. Val. Obrigado. Every time we say goodbye, I die a little. Every time